A paz do Senhor a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quero desejar a todos uma boa tarde de quinta-feira, né? Estava aqui na minha leitura da tarde, né? Já estamos no capítulo 5 de Marcos. E esse texto ele fala sobre o endemoniado gadareno, fala também sobre a filha de Jairo e também da mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Então, são essas três passagens bíblicas que se referem a esse capítulo 5 de Marcos. E nós já lemos o texto, né, o capítulo. Uma coisa que me chamou das muitas que há nesse texto, e eu aconselho a você que leia, eu sempre gosto de dizer isso, leia o capítulo 5 de Marcos, não apenas o capítulo 5, mas todo o livro de Marcos, como todo o Novo Testamento e a Bíblia inteira, se puder. E o que me chamou muito a atenção nesse texto é dentro da passagem do endemoniado gadareno, né? E eu quero ler aqui alguns versículos para você entender. O versículo 14 diz assim: E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Olha só. Muito interessante isso aqui. Se você conhece a passagem que fala sobre o endemoniado gadareno, maravilha. Se você não conhece, vou resumir aqui em pequeno tempo por causa do nosso horário, do nosso tempo de vídeo. Essa história ela conta a história de um homem que ele era possuído por demônios e a Bíblia vai dizer que ele tinha legião de demônios. Ele vivia nos sepulcros, foi acorrentado, foi preso durante algumas vezes, e todas as vezes que ele era preso, porque ele fazia, com certeza ele fazia uma bagunça, ele botava medo nas pessoas, agredia talvez as pessoas, e por isso eles aprisionavam ele com correntes, grilhões, e pela força que os espíritos imundos subtraía do corpo físico dele, quebrava as correntes, quebrava os grilhões, e ele não conseguia ficar preso, porque eram muitos os demônios que possuíam o corpo dele, então era uma força exagerada, né? Então ele vivia nos sepulcros, num cemitério, ele habitava ali. E a habitação dele, por ser num cemitério, logicamente ele ficava alojado nos sepulcros, né? Então o texto refere-se a isso. Jesus, ele vem da conclusão do ensinamento que ele estava lá na beira do mar, né? E quando ele vem de lá, nós falamos sobre isso ontem, eu creio que você talvez lembre, quando ele vem de lá, ele vem para essa banda, né, para Gadara, e lá ele encontra este homem. E Jesus faz o trabalho de libertação na vida deste homem, deixa ele liberto, né, restaurado na sua vida espiritual. E aí havia ali uma manada de porcos, que o texto retrata, e os demônios rogam, antes de ser expulsos, rogam que Jesus permita que eles entrem na manada. E Jesus permite, e eles vão e descem, jogam uma manada de porcos num despenhadeiro. E a Bíblia vai dizer que eram mais de 2.000 porcos, né? Então, por aí você tira que não era só 1.000 demônios, era mais de 2.000 demônios. Então, quando isso tudo acontece, os apacentadores dos porcos, né, eles correram para avisar na cidade, nas aldeias vizinhas, o que tinha acontecido. Eles vêm de lá. Olha só. E o texto, a parte do texto que nós lemos, interessante, que é aqui que eu quero chegar, é que quando eles chegam, eles encontram aquele que era possuído de demônios. A Bíblia diz que eles encontram ele assentado,
vestido e em perfeito juízo, ou seja, liberto, numa condição normal, como todo ser humano que é liberto de espíritos que o aprisionam, né, que o dominam. E aí a questão é o seguinte, meus queridos. Quando eles veem este homem numa condição normal, em vez deles se alegrarem com aquilo, eles pensaram muito mais, eles se preocuparam muito mais com o que havia acontecido, ou seja, dos porcos terem se perdido, que era considerado e é um animal imundo, né? Eles pensaram muito mais no que tinha acontecido, na situação que tinha se formado, do que propriamente dito na libertação daquele homem. Ou seja, a vida daquele homem, a transformação daquele homem, ela valia menos do que a vida dos porcos. A condição de transformação da vida daquele homem não significava nada perto do que representava os porcos para aquelas pessoas. O alvoroço que se causou era muito mais importante do que propriamente dito a vida daquele homem. Para você ver como as pessoas enxergam as coisas, né? Em vez de ser algo que era para se alegrar, para festejar, para ficar feliz, em vez de ser algo que eles se regozijassem, olha que maravilha que aquele homem que fazia tantos males a tantas pessoas foi liberto, em vez deles se alegrarem com isso, não. Foi um problema para eles. Pareceu que, mas antes que ele continuasse possuído pela legião, e fazendo tudo o que fazia, vivendo nos sepulcros, morando ali num cemitério, aterrorizando as pessoas, mas antes que ele ficasse dessa maneira do que fosse liberto. Olha só, dá essa aparência de que era muito mais importante que ele permanecesse daquela forma como vivia do que sendo liberto agora, transformado, porque ele chega, encontro ele sentado, vestido e em perfeito juízo. Mas isso não foi motivo de alegria para aquelas pessoas que moravam em Gadara. Para eles foi um problema. E sabe o que isso quer dizer? É que muitas das vezes a tua melhoria, ela incomoda as pessoas. A sua transformação, ela incomoda as pessoas. A oportunidade que Deus te dá para você melhorar, para você evoluir, isso incomoda as pessoas. As pessoas não veem como uma coisa boa. Elas conseguem ver, de alguma maneira, coisa ruim nisto. Assim foi na vida daquele homem de Gadara. A transformação dele, em vez de ser bem vista, foi vista como um problema. Quantas pessoas não têm se sentido nessa condição, né? Por ver você crescendo, por ver você evoluindo, por ver você conquistando, em vez dele se alegrar contigo, ele vê como um problema a sua evolução. Mas em tudo Deus tem um propósito. E Deus tinha na vida deste homem. E deu a ele uma vida melhor. Disse a ele, vai para a tua casa e anuncia à tua família quão grandes coisas Deus fez na tua vida. E ele foi e saiu anunciando em Decápolis de Jerusalém. E foi muitas as maravilhas. E ele saiu dizendo tudo quanto Jesus tinha feito. Então não se preocupe com o que as pessoas falam, deixam de falar, pensam ou deixam de pensar a teu respeito. Se você tem evoluído na presença de Deus, se você tem conquistado na presença de Deus, isso é o que importa. É os planos que Deus tem traçado para a sua vida e para a minha. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Quero deixar essa palavra, essa reflexão para mim e para você nesta tarde de quinta-feira. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, uma boa tarde e que o Senhor Deus continue lhe abençoando sempre, em nome de Jesus.